Olá pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui para mais uma videoaula, né? Nós estamos aqui para a nossa videoaula de história. Olha aqui o nosso livro de história. Vocês estão conseguindo realizar todas as atividades? Prestando atenção nas videoaulas que a tia está colocando aí no YouTube? Não esqueça de acessar o nosso canal, se inscreve lá, assiste todas as aulas e quando a gente estiver tendo aula online, tire todas as suas dúvidas. Nós estudamos no nosso livro de história a história do município, como que um município se forma, né? Nós aprendemos que os municípios eles se formam, pequenas vilas, depois vão crescendo, se tornando bairros e aí se torna um município. Nós aprendemos que cada município é diferente um do outro, tem suas características diferentes. Nós aprendemos também que o Brasil ele é formado por vários municípios. Nós aprendemos a história do nosso município, da cidade de Fortaleza. É uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, tem áreas rurais e áreas urbanas, mesmo sendo um município onde tem a grande parte é banhada pelo mar. Nós conseguimos ver sítios, chácaras, como a gente vê grandes centros como os shoppings e as lojas. Hoje nós vamos aprender mais uma coisa sobre o município. Nós aprendemos também quem que administra o município. Nós aprendemos que tem o poder legislativo, que são os 43 vereadores que ficam na Câmara Municipal, eles que votam para as leis entrarem em vigor para o nosso bem maior. E o poder executivo, que é o prefeito, Roberto Cláudio, e o vice-prefeito, Moroni Tom. Então nós aprendemos tudo isso sobre o município. Hoje nós vamos aprender sobre as relações que existem entre o campo e a zona rural. Muito bem. Nós aprendemos que a zona urbana são as grandes cidades, os grandes centros, que são onde tem muitos prédios, centros comerciais, indústrias. Esses são os grandes centros comerciais. Então hoje nós vamos estudar a relação entre o campo e a cidade. Na cidade nós observamos tudo isso, né? Indústrias, shoppings, prédios, casas, ruas movimentadas, pessoas passando todo o tempo, uma vida bem agitada. Já no campo, a gente observa que essa vida ela é mais calma, é lá onde é cultivado a terra para o plantio dos nossos alimentos, é onde é criado os animais para fornecer carne, leite, ovos, mel, né? É de lá que saem os produtos para as grandes indústrias, né? E o campo é onde podemos produzir os nossos alimentos, tá? A relação é independente entre a cidade e o campo. O campo ele vem na cidade o seu mercado de consumo. Então quem está no campo produz para quem está na cidade consumir. A cidade ela destina para o campo as máquinas, o dinheiro, o financiamento. E a cidade ela controla toda a demanda do consumo que é produzido lá no campo. Então, lá na área urbana, a gente tem as capitais, os bens, as máquinas, tem os fertilizantes que são utilizados no campo e a força do trabalho, porque às vezes as pessoas saem da cidade para ir trabalhar no campo ou do campo para a cidade. Lá no campo tem matérias-primas, alimentos, insumos e a força de trabalho. Eu trouxe para vocês essa imagem que mostra a produção no campo e as grandes cidades. Outra imagem que eu quero que vocês observem é essa.
Desse lado nós temos a cidade. Nós podemos observar casas, prédios, né? Pouca área arborizada. Desse lado de cá, a gente já observa o campo. Nós podemos ver pessoas plantando, regando, pessoas produzindo o nosso alimento, pouca casa e muita área verde. Então, olha só, em que consiste? É uma relação interdependente entre esses dois espaços. No passado, a economia rural comandava as atividades urbanas. Atualmente, o que se verifica em escala planetária é a subordinação do campo à cidade, uma dependência cada vez maior das atividades agrícolas, as máquinas, insumos, agrotóxico, tecnologia e fatores que são produzidos na cidade e levados para o campo. Então, para o cultivo da terra, né, para a agricultura, para a pecuária, para o extrativismo, eles precisam das máquinas e precisam também das pessoas para realizar esse trabalho. Então, a cidade faz o trator e manda para o campo, aonde as pessoas do campo, os trabalhadores, os agricultores, vão usar no plantio. Aqui é produzido os agrotóxicos, que são levados para o campo, para colocar nas plantações, para que os bichos, né, não venham destruir toda a plantação. Então, olha só, gente, a relação do campo e da cidade está interligada. Um precisa do outro, né? A cidade precisa dos produtos produzidos lá pelos agricultores no campo e aqui o campo precisa das máquinas, dos agrotóxicos que são produzidos na cidade para o campo. A cidade e o campo, eles possuem o que se chama relações complementares. Como eu disse, um precisa do outro. Um produz alimento e o outro produz todos os produtos que os agricultores eles precisam para produzir o nosso alimento. Então, vamos lá, pessoal. Relembrando, em relação à cidade, que é mais tecnológica, que tem mais shoppings, prédios, e pensando no campo, onde se produz o nosso alimento, um sempre precisa do outro, tá? Outras relações que são estabelecidas atualmente é a parceria entre a população que trabalha no campo, que mora no campo, que servem também ou moram nos centros urbanos e saem para trabalhar no campo. Na época da colheita, né, dos alimentos, se precisa de muita mão de obra. Então, resumindo o que nós estudamos, a relação entre a cidade e o campo, eles estão ligados um no outro. Nenhum dos dois trabalham separadamente. Um depende do outro, um depende do que um produz para o outro. Nós precisamos dos nossos alimentos. Ninguém pode ficar sem se alimentar. Então, as frutas, legumes, cereais, são tudo produzido no campo. A carne, a gente já aprendeu que tudo é tirado do meio ambiente, tudo é produzido. Tanto na agricultura, como na pecuária, como no extrativismo, tira tudo aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência. Sem esquecer, gente, que a gente precisa cuidar desse meio ambiente, tá? Quando a gente tira, a gente também tem que devolver. Nós, seres humanos, precisamos de tudo que envolve a natureza. Da água para nossa higiene, para cozinhar nossos alimentos, para nos hidratar, do solo para produzir o nosso alimento, das árvores que nos dá esse alimento e purifica o nosso ar, tá? Então, vamos lá. Agora nós vamos pegar o nosso livro e vamos estudar um pouquinho mais sobre essa relação entre o campo e a cidade e explorar mais esse conhecimento, tá bom? Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Dorinha, o que viemos fazer aqui no centro da cidade? Quero que vocês conheçam as diferenças entre a zona rural e a zona urbana.
Veja a cidade, por exemplo. O que caracteriza como zona urbana? Tem prédios. Tem muitos postes. Tem calçadas, avenidas e praças. Tem fábricas e indústrias. E poluição. Na verdade, a zona urbana é caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais destinados às funções urbanas básicas, como habitação, trabalho, recreação e circulação. Olhem ali uma fábrica. Lá, um operário entra de manhã e sai quase de noite. A fábrica não para. E cada fábrica, como essa, gera muitos empregos. Por isso, muitos saem da zona rural para ir para a cidade. É o êxodo rural. Um dinamismo onde as pessoas trocam o campo pela cidade em busca de melhor qualidade de vida. Melhor qualidade de vida? E saem da zona rural? Como isso? Muitos conseguem mais oportunidades nas cidades, onde oferecem cursos e as pessoas podem aperfeiçoar profissionalmente, estudar e conseguir melhores empregos. Mas muitos não conseguem emprego. Ocorre o desemprego, que leva a problemas sociais, como pobreza, moradias irregulares, violência. Mas por que eles saem do campo? Não dá para estudar vivendo na zona rural? Muitos fazem isso, mas eles precisam ter uma dedicação maior e a vida no campo não é fácil, assim como você pensa. Aliás, está na hora do nosso ônibus. Vamos dar uma passeada na zona rural. Agora eu trouxe vocês aqui na zona rural para conhecer um pouco sobre a comunidade. Hoje, a zona rural conta com luz elétrica. Existem escolas, postos de saúde, e vocês vão perceber bem a diferença da cidade, principalmente no tipo de trabalho. Por isso, vamos conversar com o Toninho, que é agrônomo. Oi, pessoal! Estão vendo que beleza viver nesse lugar? É muito bom ficar aqui relaxando. É, mas não é sempre assim não. Apesar de termos uma qualidade de vida, nós temos que trabalhar e muito. A vida no campo não para. O povo daqui, a maioria é lavrador, trabalham na roça. Eles são donos de toda essa terra? Não, existe um patrão que é o dono dessas terras. E é ele quem paga essas pessoas para trabalhar na lavoura dele. E eles plantam, colhem e vendem no mercado? O lucro fica com quem? Fica com o patrão. Mas minha tia ganha uma parte quando o patrão vende. Não são todos assim? Não, esse sistema que sua tia trabalha chama-se meação. Ela tem participação do lucro de uma parte da lavoura. É uma parceria que pode existir entre patrão e empregado. Enfim, o que deve ser feito é verificar se não existe exploração do trabalho nessas lavouras. Os patrões devem contratar os lavradores e registrá-los na carteira de trabalho. E devem respeitar as leis trabalhistas. Além do mais, os funcionários deverão estar munidos de equipamentos e vestimentas que garantam sua segurança, como é o caso de quem trabalha com veneno. Eu uso todo equipamento para espalhar esse agrotóxico. Deus me livre se esse veneno encostar em mim. E isso também devemos ficar de olho. O uso de agrotóxico precisa ser fiscalizado, pois podem ocorrer acidentes ambientais. Caso alguém venha encher de veneno uma lavoura que fique próxima do rio, ao cair uma chuva, contamina toda a água. E o que pode ser feito se não colocar agrotóxico? A lavoura pode ser perdida por ervas daninhas e insetos. Muita gente utiliza a agricultura orgânica. Usam combinações naturais que ajudam a combater as pragas, mas não fazem mal para as pessoas nem ao meio ambiente. Mas o trabalho na zona rural não é só lavoura, também tem os criadores de animais, a pecuária. Eu trabalho com boi e com vaca desde criança, já bebi muito leite desse bicho. Então é isso que está faltando leite para nós. A pecuária fornece ao país alimentos como carne e leite, e matéria-prima como couro. É uma importante contribuição para a economia brasileira. Obrigada, Toninho. A vida no campo, além das atividades agropecuárias, elas possuem atividades agroindustriais, extrativismo, silvicultura e, atualmente, a conservação ambiental, onde destacamos o turismo rural. Aliás, antes de voltarmos para a cidade, vamos